né? Tem uma aula, né, que a gente fala lá sobre o princípio da família, e a gente explica isso, essa cobertura familiar. O pai, ele vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos 3 coisas, que é direção, limites e segurança. A mãe, por sua vez, também vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos 3 coisas, que é vínculos, nutrição e organização. E o casamento, porque o casamento também é uma pessoa plural, jurídica, mas é uma pessoa, não é, que vai proteger os filhos nessas 3 áreas: sexualidade, afetividade e o companheirismo. Então, quando você tira essa cobertura familiar, não é, que é o que hoje o movimento progressista está fazendo, É. né, então essa síndrome da infância desprotegida, não é, muita gente debaixo desse tipo de perseguição. Se você quiser, a gente pode aprofundar um pouquinho mais a conversa nessa questão da tendência homossexual, não é? Eu Porque quero. é uma coisa muito delicada e difícil de entender. Essa construção, né, homossexual, porque mais posso dizer que 100% das entrevistas que eu fiz, eu fui para o Centro LPD, né, que é Libertos por Deus, e lá eu entrevistei um a um. 100% eu posso dizer. Sofreram algum tipo de violência, a maioria sexual, mas também psicológica, verbal, abandonos, a ponto de um deles dizer que o padrasto chegava no quarto para abusar das irmãzinhas dele, ele dizia: "Não faça com elas não. E se eu não fizer com elas, eu vou fazer com você". Então ele abaixava a cabeça e puxava o homem para o banheiro, mesmo sabendo que ia doer. E eu chorei muito, pastor, porque era como se ele tivesse entregando no sentimento de menininho, Sim. né? Ele se entregou, né, no sacrifício para que preservassem as 2 irmãs, preservasse as 2 irmãs. Então, foram histórias muito pesadas. E isso que o senhor disse a respeito da ausência da direção paterna, dos filhos bastardos, da da quebra familiar. Se o senhor não se importa, eu gostaria de entender um pouquinho essa construção homossexual. Sim. Então, veja bem, né, a Bíblia, assim, ela é bem clara, né, no sentido de explicar que a sexualidade é a base da identidade humana, né? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea Escreva. os criou. Então, tem uma definição. Essa é a primeira pergunta da vida de uma pessoa. A primeira pergunta não é qual é o nome, é qual é o sexo. É a primeira pergunta. Então, sexualidade é algo que afeta o ser humano por inteiro, né? Mas é muito importante a gente, porque a gente só vai explicar, assim, só vai entender esses problemas da sexualidade através da espiritualidade. E a maioria das pessoas não tem esse discernimento espiritual. Então, tem muitos discernimentos que a gente tem que fazer, né? Eh, Veja bem, eu sempre falo assim que tem uma diferença entre tendência homossexual e a prática homossexual. Porque muitos, às vezes, até muitos pastores, assim, superficialmente, eles falam assim: não, puxa vida, a homossexualidade, a prática homossexual é uma escolha, né? Esse cara é um homossexual porque ele está escolhendo ser. Isso. Então, de fato, a prática homossexual, se a pessoa está praticando, é porque ela está exercitando a escolha dela nessa direção. Todavia, a tendência homossexual é diferente, né? Não quer dizer que a pessoa tem tendência homossexual que ela vá praticar, Exatamente. né? Mas ela tem uma luta. Essa tendência, ela está muito mais na conotação de uma perseguição espiritual, tá? Que eu vou tentar explicar aqui, tá? Uma perseguição do que uma natureza. Não existe uma natureza homossexual, é macho e fêmea, mas existe uma perseguição. Natureza você não muda, perseguição você remove.
entende? Essa perseguição pode ser trabalhada, né? Então, assim, a grande maioria dos casos de tendência homossexual, elas vão latejar na mais tenra infância. É um negócio curioso. Imagina uma criança com 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos de idade que já tem todos os trejeitos homossexuais. Você fala, puxa vida. Então, quando essa pessoa se descobre, vai se descobrindo como pessoa, ela está sofrendo assim uma pressão, vamos colocar assim, uma tentação, inclusive uma tentação primeiro de cunho sexual, que é inapropriado em relação à idade dela. Imagina se um menino de 6 anos tinha que estar pensando em sexo com gente do mesmo sexo. Ele não tinha nem que ter esse tipo de pensamento, mas ele já tem uma saliência sexual exacerbada. Sim, Né? Tem crianças que com 4 aninhos se masturbam compulsivamente. sim. É um negócio assim, as histórias, assim, a gente que interage com os bastidores da história de muita gente, porque no aconselhamento é isso, você é obrigado a isso, então são histórias recorrentes, não é? Então, assim, o que acontece? Essas pessoas que têm uma tendência homossexual ou uma saliência heterossexual precoce, normalmente isso não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com duas coisas: o sistema familiar dela e as heranças espirituais. Normalmente, você vai ver que essas crianças estão debaixo de um casamento, como eu falei, que ao invés de proteger, está desprotegendo. Às vezes não existe casamento. De repente, o pai e a mãe está em prática de adultério, perversão sexual. Você vai ver um esquema de propagação de iniquidade baseado em perversão sexual na linhagem dessa pessoa. Então, essa tendência homossexual, vamos colocar assim, essa febre na vida da criança, é como se o mundo espiritual tivesse, vamos dizer assim, são os alarmes estão gritando, dizendo que há muitas gerações, há muito tempo, o sistema familiar dessa pessoa vem se desfuncionalizando de acordo com o propósito de Deus, vem havendo essa desfuncionalização. Às vezes a coisa já vem de longe, Uau. não é? Então, os alarmes estão soando, dizendo: olha, algo precisa ser corrigido. E isso acontece não é só no campo da homossexualidade. Vamos tirar aqui a homossexualidade de lado, vamos pegar a violência. Tá? Vamos dizer violência. A gente atende, por exemplo, crianças que com 6, 7 anos de idade praticam atos de violência com requinte de crueldade. Você fala, isso não é da natureza dessa criança. Não é da natureza dela, mas tem o quê? Uma infiltração. Assim, quem me conhece sabe, eu não sou de ficar satanizando nada, né? É, Mas nós não podemos negligenciar a infiltração maligna, demoníaca, não é? demoníaca. Nesses quadros. Uhum. Imagina assim, uma criança aí de 9, 10 anos, que às vezes o cara já está a ponto de se tornar, às vezes até um serial killer, É. uma pessoa violenta. Ou na área do ocultismo. Crianças aí com 7, 8 anos de idade que já têm uma aptidão para o ocultismo, né, para desenvolver relacionamento com vampiro, não é, invocando entidades assim, um negócio muito estranho. Então você vê que existe uma perseguição específica. Por isso que eu falei, você não vai discernir essas perseguições se você não é uma pessoa que compreende como o mundo espiritual funciona. Entende? Você precisa de entender como o mundo espiritual funciona e a seriedade que é a cobertura familiar. Porque Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações. Tudo bem, Deus é um Deus pessoal? Sim. Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o meu Deus, o Senhor. Sim, ele é um Deus pessoal, mas ele é um Deus geracional. É. Ele se apresentou assim. Ele se apresentou para Moisés. Moisés, eu estou aqui por quê? Porque eu sou o Senhor Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu empenhei palavras com eles e é por isso que eu estou aqui, te chamando, porque
eu tenho um propósito na sua vida a partir da aliança que eu estabeleci com os seus pais. Por isso que a Bíblia fala, né? A gente fala muito sobre as bênçãos familiares, esse entesouramento das promessas de Deus, né? Eu, o Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações em relação àqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos, mas também existe essa visitação, né? Os pecados não redimidos dos pais autorizam uma perseguição espiritual de natureza correspondente na vida dos filhos. Então, você pode observar, né, uma criança que está tendo tendência homossexual, investiga o casamento dos pais, investiga a linhagem dela. Você vai ver que tem toda uma construção que está sustentando essa febre. Por isso que a Bíblia fala sobre pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais, que é o princípio fundamental para a gente crucificar essas perseguições e essa pessoa pode se tornar perfeitamente livre.